O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito Santo, luz divina, iluminar. Podemos sentar, meus amores? Filhos amados do céu, que bênção, que grande graça. Chegamos ao primeiro domingo da quaresma. Na quarta-feira de cinzas, fizemos a celebração da imposição das cinzas, a abertura da campanha da fraternidade deste ano, fraternidade e amizade social, e ali começamos a viver o nosso tempo quaresmal, a preparação para a nossa Páscoa do Senhor. Entramos com Jesus no deserto. O Evangelho de hoje faz esse grande resumo. Marcos diz, um textinho bem resumido, primeiro capítulo de Marcos, são só 4 versículos, e Marcos diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. Lá ele ficou 40 dias e lá ele foi tentado pelo Satanás. Nós estamos entrando com Jesus no deserto. O tempo da quaresma é um tempo para a gente viver e viver bem. Não é um tempo para nós desperdiçarmos. Quem esteve na quarta-feira de cinzas, levanta a mãozinha para o padre ver. Quem veio na quarta-feira de cinzas? Olha que bênção. Bastante gente veio. Bastante gente não veio. Depois eu vou ficar lá na porta. Os que vieram, eu vou apertar a mão. Os que não vieram, eu vou puxar a orelhinha assim, ó. Em vez de jogar cinza, eu vou dar um puxão de orelha em quem não veio. Mas quem veio na missa de quarta-feira de cinzas, viu que na segunda leitura, Paulo dizia para a gente assim, ó, não vamos viver esse tempo em vão. Não é tempo para nós vivermos em vão. É tempo para nós tomarmos consciência. Estamos com Jesus na quaresma, no deserto, nos 40 dias de Jesus. O Espírito levou Jesus para o deserto. Agora vamos ver. Muitas vezes da nossa vida, nós também seremos levados ao deserto. O deserto é um lugar onde nós vamos encontrar isso que Jesus encontrou. Jesus foi para preparar-se, porque ele ia se entregar por amor de nós. Mas no deserto, o deserto é um lugar que não tem ninguém. Por isso que é deserto, porque não tem ninguém. Deserto. Multidão, está cheio de gente. No deserto, não tem ninguém. No deserto, Jesus vai para encontrar-se consigo mesmo e encontrar-se com Deus. Muitas vezes nós seremos levados como Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. E aí, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, e Jesus, sendo Deus, ele entendeu por que ele estava indo para o deserto. Ele ia se preparar para dar a vida dele por amor de nós. Ele ia crescer em espiritualidade. Então muitas vezes nós somos levados ao deserto e a gente não entende por que eu estou nesse deserto. Por que eu estou no deserto do luto, por exemplo? Temos aqui hoje 4, 5 famílias rezando o 7º dia dos seus parentes. Por que o Espírito me levou ao deserto do luto? Às vezes nós somos levados ao deserto de uma doença terrível. Por que fomos levados ao deserto dessa doença? Às vezes somos levados ao deserto de uma traição, de uma infidelidade, de um prejuízo financeiro, de um desemprego. Jesus, quando foi levado a esse deserto, ele sabia que ele estava sendo conduzido pelo Espírito. Nós muitas vezes não entendemos, só vamos entender depois. No deserto, Jesus encontrou-se com feras, animais selvagens.
Os animais selvagens do deserto não estão no deserto. Não tem animal selvagem no deserto. O deserto é deserto. Os animais selvagens que Jesus encontra no deserto são os animais selvagens que estão onde? Dentro. As feras que nós encontramos dentro da gente. Porque no deserto a gente tem tempo para estar conosco mesmo. Nós encerramos hoje o nosso retiro, 115 paroquianos nossos, 3 dias em oração, num deserto, para encontrar-se consigo, para rezar, para crescer espiritualmente. Jesus no deserto encontra aquelas feras todas, e no deserto ele também sofre a tentação de Satanás, no deserto da nossa dor, no deserto do nosso luto, no deserto do nosso desemprego, da nossa doença, nós também somos tentados por Satanás. E muitas vezes no deserto nós estamos solitários, caímos na tentação de que nós estamos lá sozinhos. Mas se é o Espírito Santo que leva a gente para o deserto, se nós somos conduzidos ao deserto, porque a nossa força, porque nós temos que entender de uma vez por todas, o nosso Deus não é um Deus masoquista, e o nosso Deus não é um Deus torturador, não é um Deus que quer que a gente sofra por nada. O nosso Deus não nos conduz ao deserto se Ele não mede antes a nossa força. O Espírito levou Jesus ao deserto, mas antes mediu a força de Jesus para saber que Jesus suportaria passar pelo deserto. Não importa o deserto em que eu e você sejamos conduzidos, se formos conduzidos àquele deserto pelo Espírito de Deus, estamos capacitados para atravessar aquele deserto. E mesmo que a gente pense que no deserto estamos sozinhos, quem servia Jesus no deserto, filhos amados? Quem? Os anjos os serviam. No nosso deserto, na nossa solidão, na nossa angústia, na nossa dor, os anjos estão conosco. Os anjos de Deus nos amparam, nos protegem, como protegeram a Jesus. É importante que nós cultivemos uma relação também com os nossos anjos, rezemos também para o nosso anjo da guarda, tenhamos devoção a São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os arcanjos, e peçamos. Está na hora de a gente ir entender que aquela oraçãozinha, Santo Anjo do Senhor, vamos rezar juntos? Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, ilumine. Amém. Não é oração só para criancinha, não. É para criancinha, mas é para nós também. Olha o que diz: sempre me rege, me guarde, me governe. Jesus se deixou governar. Me governe, me ilumine. Pedir que os anjos de Deus nos guardem, nos protejam, porque Jesus foi tentado e os anjos estavam do lado dele, e Jesus vence as tentações. A tentação nossa de cada dia, nós temos um amparo que vem de Deus. Nós temos soldados do nosso lado que são enviados por Deus. Ao nosso lado está a legião celeste, os anjos de Deus, para nos defender, nos proteger, nos guardar. Não estamos sós. Agora, preciso que a gente convide os anjos para estarem conosco, senão eles ficam lá como uma força que não está sendo aproveitada, né? Está lá o anjinho, Deus me mandou cuidar de ti, Padre Cedemir, estou aqui. Beleza, meu anjo, fica aí, olha, estou precisando de ti agora, vem aqui, corre. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, corre, me ajuda. E às vezes a gente pensa, pode ficar aí, anjão, fica de bobeira aí, vai dar uma passadinha na praia, não estou precisando de ti. E aí vem a cilada, e aí a gente está sozinho. Então é preciso convidar para que ele esteja conosco. O Marcos, quando faz esse texto aqui, esse resumo, ele também coloca, fazendo o resumo, o primeiro anúncio de Jesus, dizendo: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia, e lá ele pregava o evangelho, e ele dizia: o tempo já se completou, porque era o tempo de espera por Jesus.
que os profetas haviam anunciado. Agora Jesus estava conosco. Então completou-se o tempo, Jesus já é com a gente. O reino de Deus está próximo, porque Jesus é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de cada um de nós quando Jesus vem. Jesus se anuncia como reino e Ele é o reino. Anuncia para que nós sejamos instaurados como reino de Deus e instauradores desse reino entre nós. Não é para que nós aguardemos o reino só para a eternidade. Teremos o reino de Deus nos céus e esperamos por esse reino. Mas quanto mais nós edificarmos o reino de Deus entre nós, mais apto ao reino celeste estaremos. Então o reino de Deus está próximo, vamos tomar posse desse reino de Deus, desse Cristo que é reino que está entre nós, e vamos edificar entre nós o reino de Deus. Como, Padre Sedemir? Jesus dá a letra, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esse tempo que nós vivemos agora é um tempo de conversão, a quaresma. É um tempo oportuno para nós irmos no deserto, nos encontrarmos conosco mesmo, com as nossas fraquezas. Por isso que precisa um pouquinho de jejum nesses dias, para a gente sentir fome e pensar, eu consigo dominar os meus instintos. Por isso é preciso um pouquinho de penitência. Jejum é isso, jejum eu abro mão de uma das refeições do meu dia. A abstinência, eu me abstenho de alguma coisa. No final da missa hoje, especialmente para quem não veio na quarta-feira de cinzas, os jovens mais amados do sul do mundo estarão lá na porta da igreja entregando um papelzinho com uma sugestão de penitência. Sugestão, você pode pegar aquele papelzinho e fazer aquela penitência que tem. Ou você pode pegar o papelzinho e aquele papelzinho esperar você numa outra penitência. E a gente vai fazer penitência, por exemplo, penitência de cerveja. Eu tomo a minha cervejinha todo final de semana, toda quarta-feira à noite, quando eu vou bater minha bolinha. Quaresma, 40 dias sem cerveja. E aí eu vou juntar aquele dinheirinho, final dos 40 dias, vou comprar um pacote de fralda geriátrica e levar num asilo que precisa. Fraldinha, lencinho umedecido, levar numa creche. Uma cesta básica, trazer para assistência social. Tem aquele meu parente que está desempregado há 6 meses. Vou ver o que é que ele está precisando. Tem 2 talãozinhos de luz vencido. Vou lá, vou pagar para ele, com aquele dinheirinho que eu guardei, da cerveja que eu não tomei. Vou fazer abstinência de chocolate, vou guardar o dinheirinho de chocolate. Vou fazer o meu jejum na quarta, na sexta, aquela refeição que eu pagava para fazer, vou deixar de lado, vou fazer caridade. Vou organizar minha casa está uma bagunça. Para entrar em casa eu tenho que passar por cima das coisas, e tem coisa de todo lado, a garagem está atulhada de tudo, já estou até pensando em construir mais um puxadinho para botar bagulho. Em vez de fazer isso, eu vou fazer uma limpeza. Não uso isso aqui há 2 anos, não uso isso há 3 anos, vou abrir o meu guarda-roupa, olha, essas roupas aqui faz 5 anos que eu não uso. Coloca num pacotinho, numa cestinha, leva para ação social, leva para um vizinho que precisa, vai visitar os seus parentes no interior e leva para eles. Quando o Senhor Jesus diz, convertei-vos, esse convertei-vos do original grego é revolução, é metanoia. Já ouviu falar metanoia? Metanoia é transformação, é mudança de vida. Mas esse metanoia, meta é um para, noia é de pensamento, é de mente, é de cabeça. Sai dessa noia, metanoia. Então essa revolução da conversão é uma revolução de mudança. Por isso que eu vou no deserto, para entrar em mim e me mudar por dentro, me transformar por dentro. Quando a gente fala das revoluções, revolução cultural, revolução sexual, revolução, é tipo sempre uma coisa contra alguém. Revolução sexual é contra os padrões da sexualidade daquele momento ou daquele local. Revolução cultural, contra os padrões da cultura daquele espaço ou tempo. Revolução industrial, contra os padrões de produção que existia até aquele momento. Só que a revolução da conversão não é contra nada não, só contra o mal mesmo. Mas é uma coisa na gente, é a forma de eu ver o que está fora. Por isso eu vou até o deserto, por isso eu vou para esse tempo de quaresma. Então, filhos, Jesus diz o que Ele espera de nós, convertei-vos, e Ele diz qual que é o caminho para essa conversão. E o caminho é crer no Evangelho, crer no Evangelho. Quem crê no Evangelho
passa pela grande conversão, pela grande revolução, pela grande metanoia. Por exemplo, lá no retiro, na missa do retiro, eu pedia se as pessoas lembram, por exemplo, de um homem que se chama São Francisco de Assis. Já viu falar em São Francisco de Assis? São Francisco de Assis passou por uma grande metanoia, por uma grande conversão. E sabe tudo o que ele fez para passar por essa conversão? Acreditou no Evangelho. É o homem do milênio, transformou o pensamento do Ocidente. Viveu há mais de 800 anos e nós falamos nele hoje. E tudo o que ele fez foi acreditar no Evangelho. Já ouviu falar em Santa Teresa de Calcutá? Transformou todo um país. E tudo o que ela fez foi crer no Evangelho. Já ouviu falar em Santa Dulce dos Pobres, aqui da Bahia? Tudo o que ela fez foi crer no Evangelho. A conversão, a metanoia, a revolução que o Senhor pede para a gente é crer no Evangelho. E crer no Evangelho é amar a Deus, amar os irmãos, respeitar, perdoar, viver essa grande graça. Este é o tempo oportuno, não vamos desperdiçá-lo, vamos viver bem a nossa quaresma. Coloque seu propósito, faça a sua penitência, viva como um tempo diferente realmente, deixe isso entrar no seu coração, para que daqui a 40 dias você esteja melhor do que está hoje, mais fortalecido, mais apto para vencer as tentações do inimigo. E que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.